Olá, pessoal. Boa noite. Eu vou começar. O que eu pensei hoje de fazer diferente da semana passada? Semana passada eu fui respondendo aleatoriamente as perguntas e aí depois eu fiquei pensando, eu falei, bom, pode ser que alguém tenha tido um pouco de dificuldade de assimilar todas as informações, porque eu fui indo e voltando aí nos assuntos. Hoje eu selecionei 3 grandes temas para a gente falar e aí eu dividi. Então a gente vai falar sobre emagrecimento, sobre metabolismo e sobre mitos e verdades. Então a gente vai começar falando sobre emagrecimento. Então, eu selecionei 3 perguntas para não ficar repetitivo. Dessas 3 perguntas, eu tentei colocar nas 3 tudo que vocês me perguntaram sobre emagrecimento. Então, para que eu não fique, falando demais, que eu não seja muito prolixa, aí eu concentrei em 3 perguntas sobre emagrecimento e depois a gente vai desenvolvendo. A primeira delas, achei super interessante, a pessoa perguntou o seguinte, Nutri, não como toda hora e mesmo assim engordo. O que fazer? Essa pergunta é sempre muito comum no meu consultório e, na verdade, às vezes nem sempre na forma de pergunta, mas mais como observação. Muitas vezes a pessoa senta ali na minha frente e fala assim pra mim, poxa, Nutri, não tô comendo, já diminui comida e mesmo assim eu não emagreço mais. Na verdade, às vezes eu percebo que eu tô engordando quando eu como alguma coisa. O que tá acontecendo? Quero explicar para vocês a respeito do efeito genética do homem das cavernas. Uma coisa muito simples que acontece com a gente. Nós somos seres muitíssimo evoluídos aí, Ao longo dos anos, ao longo da história, o homem vem evoluindo e a gente vem mudando e se adaptando. Mas tem uma coisa nossa que ainda é do homem da caverna, que é justamente a nossa genética. Uma parte da nossa genética ainda tem as mesmas características que tinha aquele homem lá pré-histórico. De que maneira isso? Deixa eu explicar. Naquela época, o homem ele não tinha essa disponibilidade de comida, de alimentos que a gente tem hoje. Hoje fácil, tá tudo na mão. Naquela época não, ele tinha que sair, ele tinha que caçar. E o que os historiadores trazem pra gente é que demorava uma média aí, do que se sabe, de 7 a 10 dias para que esse homem realizasse uma refeição. Então ele tinha que sair para caçar, para que aí sim ele trouxesse comida e que ele comesse uma grande quantidade, porque ia demorar de novo para ter disponibilidade de alimentos. E além de demorar isso tudo, o organismo daquele homem daquela época, ele era programado metabolicamente para poupar energia para que aquele homem tivesse condição de sobreviver, de se manter vivo até que ele fizesse uma nova refeição. Então, o que acontece, gente? Quando a pessoa diminui muito a ingestão calórica, quando ela baixa muito a quantidade de caloria que ela come, a genética lá do homem da caverna, ela acorda de novo. Ela entende o quê? Puxa vida, ele voltou para o homem da caverna, ele voltou para dentro da caverna. Deixa eu começar agora a segurar, ele está em restrição alimentar, deixa eu segurar tudo que aquela pessoa come, deixa eu segurar tudo que ela come para manter essa pessoa viva. O nosso organismo não quer saber se a gente está em privação de alimento porque você quer emagrecer, porque você está buscando algum outro objetivo. O organismo ele simplesmente entende que você está em risco, em risco de morte. Então, para te proteger, para prevenir essa morte, ele faz uma desaceleração do metabolismo para poupar energia. E sempre que você come, ele guarda aquilo, ele reserva. Então, por isso que a gente não adianta falar, eu vou parar de comer para emagrecer. Não é assim. É comendo que se emagrece. Vocês vão ver, a gente vai falar mais disso. Então, assim, se você até hoje pensou que deixando de comer é que você iria emagrecer, já vamos agora desconstruir essa ideia aí. Porque, na verdade, é comendo, é dando segurança ao organismo para que ele entenda que daqui a pouco vai chegar alimento e que ele não precisa ficar poupando, que ele pode liberar ali e queimar gordura, usar aquela gordura como fonte de energia e não poupar. Então, a gente deixa esse gene poupador de novo adormecido quando a gente come direitinho aí, visando o emagrecimento. Vocês entenderam? Quem tiver dúvida, segura até no finalzinho aí da live, que aí a gente abre para perguntas, tá bom? Para eu não me perder aqui, vocês também não. Perguntaram: percebo que quando estou ansiosa, fico procurando comida. Durante a pandemia, engordei 8 quilos.
O que fazer? Quero muito emagrecer. Gente, uma coisa que a gente tem que entender, enquanto você estiver comendo as suas emoções, nada do que você come vai fazer sentido na tua vida. Vamos ao exemplo da pandemia. É algo que eu tenho visto muito no meu consultório. São pessoas que ganharam peso, que engordaram durante a pandemia. Então, pessoas que nem se achavam ansiosas, né? Talvez nem soubessem e que realmente nem tinham essa característica de ansiedade, começaram a perceber essa ansiedade por estarem mais dentro de casa, por estarem mais ansiosos, até pelo medo que se tinha ali naquele começo, né, do que ia acontecer, ninguém sabia de nada, uma insegurança enorme. Quem já era ansioso só piorou na pandemia. E muitas pessoas que não eram ansiosos ficaram ansiosos por estarem nessa condição. Imagine só uma pessoa ansiosa dentro de casa com a cozinha bem ao lado, gente. O que acontece com o alimento? Já falei isso várias vezes aqui, vou falar mais uma vez porque eu acho importante isso, né? O que acontece? Quando eu estou numa condição de ansiedade, quando eu estou com o meu emocional abalado, está acontecendo alguma coisa que está me tirando o equilíbrio emocional, eu vou buscar conforto, o meu corpo busca equilíbrio, ele sempre vai buscar equilíbrio. E um dos confortos, né, que o nosso organismo busca é o alimento. E, em geral, alimentos ricos em carboidratos e gordura. Falei também aqui outro dia e achei um barato isso, que assim, pela resposta que vocês me deram. Né? Eu nunca vi ninguém ansioso para dizer para mim, puxa, eu tô tão ansiosa, queria tanto comer um prato de salada. A gente não fica ansioso quando tá ansioso e quer comer um prato de salada. Você quer comer um bolo, você quer comer um pão, você quer comer uma pizza, você quer comer um hambúrguer, né? Um doce, enfim. Então, o que a gente tem que entender em relação à ansiedade? Aprender a entender a ansiedade. Identificar os primeiros sinais, Angelita, olha só. Primeira coisa, você tem que se conhecer. Como é que a gente se conhece? Quando a gente começa a se avaliar todos os dias. Quando a gente começa a se observar. Né? É quando você começa a parar um pouquinho antes de cada refeição e ver como é que você está se sentindo. Você faz um check-up interno, uma investigação interna, passa aquele scanner em você, numa questão de segundos, você se avalia. Se você perceber que tem alguma emoção dominando você naquele momento, ou predominando, né, na hora que você for fazer uma refeição, atenção a essa refeição. O momento dessa alimentação, a sua atenção, a sua concentração a ele vai ter que ser redobrado. Por quê? Porque se eu levo essa emoção para dentro do prato, nada do que eu comer vai bastar, porque o problema não está na comida, o problema está na minha emoção, que eu estou buscando um escape para tentar burlar, para tentar suprir, para tentar sanar essa emoção naquele momento. Então eu preciso me conhecer, eu preciso entender que eu sou ser emocional, eu preciso entender que tudo aquilo que eu penso, né, tudo aquilo que me gera de pensamento vai produzir em mim um sentimento, que um sentimento produz uma ação, um comportamento. E que dependendo da leitura que eu faço desse sentimento, esse comportamento pode me ajudar ou pode me prejudicar. Se eu começo a entender que eu estou ali, por exemplo, numa condição de ansiedade, por uma situação que eu não consigo mudar naquele momento, o que eu tenho que tentar fazer? Tirar o meu pensamento daquela situação que eu não posso controlar e olhar para a minha alimentação e me colocar presente. É estar presente na hora de comer. É você se avaliar, você se conhecer, você identificar a emoção que está ali. Puxa, estou ansiosa, estou triste, estou preocupado, estou com qualquer coisa ali que corra o risco de eu levar para dentro do meu prato. Identifiquei isso, vocês vão ver que com o tempo, essa relação, a sua relação com o alimento vai ficando muito mais fácil, muito mais leve. Você passa a não mais comer movida por uma emoção. A gente entende que a emoção existe, que ela faz parte de quem a gente é, mas que eu não tenho que levar essa emoção para dentro do meu prato. Eu tenho que resolver a minha emoção e não comê-la. Entendido? Obrigada, Jana. Eu também acho um tema espetacular, assim, de extrema relevância, de extrema importância. Terceira pergunta. Essa pergunta me perguntaram de tudo quanto é jeito. Colocaram o nome dos exercícios. Então eu vou simplificar da seguinte maneira. Qual exercício físico é melhor para quem quer emagrecer? Simples, musculação.
Claro que todo exercício que promove um gasto energético, ele vai te ajudar nessa queima de calorias e vai te ajudar a estar em déficit energético em relação ao que você come. Porém, o que a gente sabe? Exercícios de resistência, de força, né? Eu digo sempre a musculação porque é algo muito mais acessível, muito mais fácil para as pessoas. Mas, por exemplo, o CrossFit é um exercício também que exige muita força, né, ali. Mas vamos falar da musculação. É uma coisa que daria talvez para quase todos os grupos aí de idade praticarem, né? Adaptado cada um à sua condição. Por que a musculação é excelente, gente? Porque quanto mais músculo eu vou desenvolvendo dentro do meu corpo, quanto mais gordura eu vou trocando por músculo, mais o meu metabolismo vai ficando acelerado, mais ele vai entendendo. Então, a musculação, gente, ela é extremamente necessária e importante para quem deseja emagrecer. Não só por essa questão de gasto energético e de otimização do metabolismo, mas a gente tem que entender o que é emagrecimento, o que é perda de peso. Perda de peso, eu simplesmente trabalho com números. A perda de peso, eu olho para a balança e eu vejo que eu diminuí números ali, eu estou mais leve, né, em peso. O emagrecimento é a mudança da composição corporal. O emagrecimento é aquele processo que eu tiro gordura e que eu coloco músculo. E com isso o meu organismo passa a trabalhar muito melhor. Eu diminuo níveis de inflamação do meu organismo inteiro. Com isso eu consigo diminuir flacidez, que é uma coisa que acontece muito aí durante o emagrecimento, ou pós, né, o emagrecimento. Então, quanto mais exercício de resistência, de força você fizer, musculação ou crossfit ali no caso, você vai estar dando condição para o seu organismo trabalhar essa hipertrofia, trabalhar esse desenvolvimento, essa construção de uma massa muscular e fazer com que o seu organismo como um todo funcione melhor. Aí perguntaram também para mim lá assim, então o que é melhor, musculação ou caminhada ou corrida, né? Diante da importância que eu falei para vocês da musculação, a musculação é importante. Isso não significa que a gente não tenha que fazer exercício aeróbico. Exercício aeróbico, ele promove também um gasto ali de energia na hora da realização, durante a realização do exercício. Mas o exercício cardio, né, ali, ou o que chamam de cardio, ou chamam de aeróbico, ele melhora a capacidade cardiorrespiratória. Então a gente ganha ali uma resistência respiratória, a gente se cansa menos, melhora a capacidade cardíaca, melhora o fluxo sanguíneo, melhora uma série de processos, né? Então, quando eu penso nesse exercício aeróbico, ele tem total relevância também dentro do processo de emagrecimento. Uma coisa interessante, por exemplo, para quem pode e tem condição, seria interessante, por exemplo, alternar os exercícios, né? Por exemplo, se a pessoa tem condição de no mesmo dia fazer, por exemplo, um exercício aeróbico de manhã e uma musculação à noite, ou vice-versa, né? Uma musculação de manhã e um aeróbico à noite, super interessante, pensando em emagrecimento aí, pensando em qualidade de vida, viu, gente? Muito importante. Então, não subestimem o exercício aeróbico. Se você não puder fazer nada e simplesmente puder caminhar, ótimo, muito melhor do que ficar parado, do que não fazer nada. Vai te trazer benefício também, ok? Vou virar o tema. Agora vamos falar quero falar com vocês sobre metabolismo. Foram muitas perguntas sobre metabolismo, sobre como funciona. Da mesma forma, eu tentei concentrar tudo em 3 perguntas para que a gente consiga aí. Acho que na verdade vou falar em 2, mas vamos desenvolver esse tema de metabolismo. Primeira coisa, me perguntaram o que é metabolismo. Super legal, eu achei super importante, sabe por quê? Porque eu mesma falo muito aqui para vocês de metabolismo, mas eu não me recordo de já ter parado em algum momento para explicar para vocês o que é metabolismo. Então, metabolismo, gente, é um conjunto de reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo com o objetivo de produzir calor, produzir energia e construir ou desconstruir coisas para que esse metabolismo nos mantenha vivos. O que é o construir e o desconstruir? É o que na área da saúde, né, profissionais e da área da saúde vão saber, é o que a gente chama de anabolismo e catabolismo.
Então, o metabolismo, ele tem também duas funções, né? Do que eu falei aqui agora para vocês, além da função energética, além da função térmica, ele tem a função de construir e desconstruir. O que é anabolismo? É quando você está construindo, você está produzindo, você está recuperando algo que tem que ser recuperado. Por exemplo, um exemplo prático para vocês, o processo de hipertrofia muscular, de síntese, né, proteica, de síntese de músculo, de produção de músculo aí, de aumento, é uma construção. Então a gente fala em anabolismo. Supondo que você passou por um processo aí de alguma doença e provocou em você lesão em algum órgão, quando o seu corpo está trabalhando para restaurar aquilo, para reconstruir o que foi danificado, também é chamado de anabolismo. Quem faz isso? Metabolismo. Catabolismo, quando a gente quebra alguma coisa, eu estou desconstruindo alguma coisa, por exemplo, processo digestivo. O processo digestivo, ele pega moléculas complexas, grandes, e quebra em moléculas menores, em moléculas mais simples, para que elas possam ser absorvidas e aproveitadas pelo organismo. Então, isso também é função do metabolismo, do que a gente chama de catabolismo. Ficou claro o que é metabolismo? Conjunto de reações químicas que produzem energia, temperatura aí, né, calor, e que constrói ou desconstrói moléculas dentro do nosso organismo com a função de nos manter vivos. Enquanto tem metabolismo acontecendo, tem vida. Ok? Vamos lá, então, partir para perguntas dentro do que é metabolismo aí. Existe algum alimento que acelera metabolismo? Essa pergunta ela é muito boa. Sempre me perguntam isso, né? Tanto em lives como no consultório. Um alimento que, de maneira geral, que trabalha muito bem essa questão do metabolismo é a boa ingestão de proteína. Não tenham medo de comer proteínas, viu, gente? Origem animal ou alimentos vegetais que tem um pouco mais de proteína, ou suplementos ali, whey protein, ou uma proteína vegetal. Então, proteína, ela tem uma função térmica diferente ali no meu organismo e que promove uma melhora desse metabolismo. Depois da proteína, eu tenho a água. Tem gente que não bebe água e com isso percebe um pouco de letargia. Essa letargia, ela é causada por uma desaceleração do metabolismo e por uma disfunção dessas reações químicas que tem que acontecer. Então a gente tem que se hidratar também para que esse metabolismo continue funcionando. Agora falando em alimentos, a gente tem chá verde e café. São dois alimentos que têm cafeína e catequinas. Catequinas são substâncias que também ajudam nessas reações químicas, faz com que as reações químicas metabólicas aconteçam de uma maneira mais otimizada. Além disso, eu tenho a pimenta vermelha, que ela tem um nutriente chamado capsaicina, que é o que dá inclusive a pungência da pimenta, aquela ardência da pimenta, que é muito importante para o metabolismo. Nós temos canela, temos gengibre, temos o cacau, chocolate acima de 70% aí, cacau, também é um alimento que funciona como termogênicos. Então, esses alimentos, quando a gente coloca dentro do contexto da alimentação, eles têm a função de melhorar essas reações químicas que nós chamamos de metabolismo. Ok? Vamos para a próxima. Quais fatores podem influenciar no metabolismo além dos alimentos? Sensacional essa pergunta, né? Falamos que o exercício influencia no metabolismo. Falamos que os alimentos influenciam no metabolismo. E o que mais? Hormônios. Hormônios estão diretamente ligados à nossa função metabólica. Então, quando nós temos variação hormonal, imaginando ali que secrete hormônios que promovam uma lentidão no metabolismo, a gente tem que buscar equilíbrio desses hormônios para que todo o organismo volte a funcionar normalmente. Outra coisa que influencia muito na função metabólica, estilo de vida, gente. Uma pessoa que leva uma vida desregrada, com consumo frequente e elevado de álcool, que fuma, né, ou seja, o narguilé, né, tem gente que fala dos dois jeitos, narguilé, cigarro, uso de drogas, né, ali de químicos. Então, tudo isso
pode piorar a sua função metabólica e fazer com que o seu metabolismo fique muito mais lento. Temos uma outra coisa importante e que chega para todo mundo, né? Que é a idade. A idade influencia muito. Nós temos um processo de envelhecimento celular natural nosso, que conforme a gente vai ficando mais velho, conforme os anos vão passando, vai tendo ali vai tendo morte celular, vai tendo envelhecimento das células, e com isso a gente também percebe que esse metabolismo vai ficando mais lento. Uma coisa interessante que fizeram um comentário, não foi nenhuma pergunta, se existem pessoas que têm metabolismo realmente mais rápido do que outras pessoas. Sim, por uma condição genética, isso pode acontecer. Porém, isso não significa que quem tem metabolismo mais lento vai sempre ganhar mais peso do que quem tem o metabolismo mais rápido. Tudo depende do que essa pessoa faz com a genética, de que maneira essa pessoa manipula essa genética. O que acontece? Se eu tenho uma pessoa que tem naturalmente um metabolismo mais lento, mas essa pessoa se alimenta muito bem, ela tem costume, né, ali de comer esses alimentos que melhoram o metabolismo, ela pratica exercício físico, é uma pessoa que dorme bem, é uma pessoa que tem o ciclo de hormônios dela bem regulado, uma pessoa que bebe bastante água, essa pessoa vai sim alcançar emagrecimento e não vai ganhar peso com facilidade, né? Então, genética não é destino. Não, a genética a gente sempre leva em consideração, claro, genética ela existe, a gente leva em consideração. Porém, a maneira como eu vivo a minha vida vai dizer respeito se essa genética vai ficar adormecida ou se ela vai se manifestar, ok? É realmente preciso comer de 3 em 3 horas? Não, viu, gente? Não é preciso comer de 3 em 3 horas. Isso não é regra. O que acontece? O que mais importa, na verdade, é o que você come ao longo do dia. Isso não faz diferença se vai vir em 2, 3, 4, 5, 6, 7 refeições. Porque o nosso corpo, na verdade, ele vai fazer um saldo ali, ele vai chegar em um saldo no final do dia para ver o que realmente você comeu, o que você gastou e qual foi a origem dessas calorias, quais foram os alimentos que você escolheu comer ao longo do dia. Qual é o problema para muitas pessoas passar muito tempo sem comer, fazer um jejum muito prolongado, um tempo muito longo entre uma refeição e outra? E a pessoa chega com muita fome na outra refeição, na refeição seguinte, e acaba compensando. Gente, quando nós estamos com fome, nós não somos seletivos. A gente come o que tem na frente, a gente come muito rápido e com isso muitas vezes eu posso ir para o exagero, né? Então, até mais uma questão da gente ter atenção também às emoções nesses momentos. Então, entenderam que não é regra comer de 3 em 3 horas. Para quem, por exemplo, né, me lembrei aqui, poderia ser uma exceção. Por exemplo, um diabético que faz uso de insulina, né, um insulino diabético, insulino dependente, diabetes do tipo 1 ali, aquela pessoa ele tem que fazer um controle muito mais rigoroso da ingestão de carboidratos ao longo do dia, ele tem que controlar muito mais ainda a origem desses carboidratos, saber o que come. Então, para essa pessoa, por exemplo, pode ser importante que ela coma aí de 3 em 3 horas, às vezes até menos. Para uma pessoa que é compulsivo alimentar, principalmente se ele tem perfil beliscador, de toda hora ele ficar ali passando pelo alimento e pegando. Essa pessoa também pode ser importante que ele não coma, não fique um período tão longo sem se alimentar, que ele coma aí com intervalos menores. Tudo depende. Por que depende? Na hora da consulta eu tenho que ter essa sensibilidade de ver com quem eu estou falando, né? De ver com quem eu estou trabalhando ali, quem é a pessoa que está sentada na minha frente, que perfil ela tem. Né? Dá para ficar sem comer, tranquilo para ela já tem costume, então a gente só ajusta a ingestão calórica ao longo do dia e essa pessoa pode comer menos refeições sem que isso traga nenhum problema para ela, tanto pensando em emagrecimento como para quem pensa em mudança de composição corporal ou mudança de hábitos. Vou agora entrar com vocês aqui em mitos e verdades. Foram muitas perguntas, eu selecionei algumas. Eu vou falar de 6 mitos e verdades para vocês e depois vocês podem colocando quem tem hipoglicemia também. Quem tem hipoglicemia também tem que ter cuidado, muito. Inclusive, por exemplo, imagina só um diabético se ele tem uma hipoglicemia de rebote aí, né? Então, assim, tem que ter um cuidado danado com isso.
Pode ter desmaio, tem que ter. Sempre que tem uma condição de doença, né, uma condição patológica associada àquela pessoa, a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que não é regra, ok? Tudo na nutrição, a palavra de ordem é depende. Depende de quem a gente está falando e depende da condição dessa pessoa. Voltando aqui para os mitos e verdades. Primeiro mito, adoro esse, que sempre me perguntam. Água com limão em jejum emagrece. A água com limão em jejum não emagrece. Qual é a função desse limão, Mari? Ok, ali, duas Maris, uma em cima da outra ali. Não, mas eu gosto para ajudar na ingestão de água, tudo bem? Perfeito, isso aí. Se você não tem costume de tomar água e acha que saborizando com o limão ali você vai tomar mais água, perfeito, ótimo, muito bem-vinda essa água com limão. Outra coisa, é uma fonte de vitamina C, gente, né? Então, muito legal pegar um limão ali, espremer naquele copo e tá tomando aquilo em jejum, muito bom. Por exemplo, pessoas que têm gastrite, isso também não é regra, tá bem? A gente sempre trabalha com exceções, mas eu vou dizer para vocês. Muitos pacientes meus que têm gastrite fazem uso dessa água com limão em jejum e acabam se sentindo bem ao longo do dia em relação ao desconforto da gastrite. E aí vocês podem pensar assim, como assim, Nutri? Como por limão e gastrite é ácido? Meu Deus, né? O que acontece? O ácido do limão, ele se combina com o ácido lá do estômago e ele sofre uma mudança e de ácido ele vira base. Com isso ele melhora, ele dá mais conforto. Ali para muitas pessoas ele melhora. Tem gente que não se sente bem com limão. Muitas vezes já a gastrite está num ponto mais avançado. Isso já virou lá dentro do estômago uma lesão. Então pode ser que esse limão ali dentro promova um pouco de desconforto. Mas a gente tem que sempre observar e se conhecer. Segundo mito, ficar sem comer emagrece. Ficar sem comer não emagrece. Pelo contrário, como eu expliquei, ficar sem comer desperta no organismo, né, o gene poupador de energia e, na verdade, você engorda ao invés de emagrecer. Lá no metabolismo, o que eu falei para vocês? O que é catabolismo? Não é desconstruir, né? É desmanchar uma molécula complexa e transformar em molécula simples para ser absorvida. Se o teu organismo percebe que você não está comendo bem, ele vai buscar dentro do nosso organismo alguma coisa que ele possa transformar em energia. E aí, para muitas pessoas, né, o teu corpo pode sim buscar nos seus músculos a fonte de energia. E ele começa a degradar, ele começa a queimar, né, a desmanchar, a catabolizar aquele músculo para poder te manter alimentado. Ele transforma aquilo lá em carboidrato e para ser absorvido, para ser transformado em glicose, para que você tenha energia, para que você não morra. Prioridade, a vida sempre. Próximo mito, se preparem aí já com os dedinhos aí de vocês. Fazer jejum intermitente ajuda a emagrecer. O que acontece? O jejum intermitente, se a gente pensa em fazer jejum intermitente somente pensando em emagrecimento, não oferece mais vantagem do que uma dieta equilibrada. Então, eu me privar do alimento, achando que com isso eu vou emagrecer mais do que se eu estivesse comendo direitinho, não promove maior emagrecimento. Tem pessoas que acordam muito cedo para fazer exercício e não se sentem bem, né? Não se sentem bem se comerem, passam mal. Tem gente que tem náusea, tem gente que tem tontura, tem gente que se sente muito pesado. Então, para essas pessoas, muitas vezes é interessante a gente usar o jejum intermitente, cuidando bem da ingestão do carboidrato na noite anterior, dando condição para que essa pessoa, durante o sono, para que essa pessoa tenha condição de produzir glicogênio muscular e hepático. O que é glicogênio, gente? Combustível do músculo. É o que dá energia para você fazer exercício nos primeiros minutos. E a gente precisa desse glicogênio muscular. Então, quem faz isso muito bem é o carboidrato. Então, quem quer fazer jejum intermitente tem que cuidar bem da janta, lá do jantar na noite anterior, para que não falte nutrientes aí de manhã, principalmente se ela for fazer exercício físico. Tá bem? E depois, na hora da refeição, o período alimentado, é preciso comer direitinho para que não tenha deficiência de nutrientes. Vamos lá para o próximo mito. Se preparem aí, tá? Leite de caixinha tem muito conservante, por isso dura muito. Então, vamos lá. O que acontece?
Gente, leite de caixinha não tem conservante. Ele tem aditivo que é um estabilizante, então que ele tem ali derivados do sódio, que é o citrato de sódio, o benzoato de sódio, que é um tipo de estabilizante, de aditivo que é colocado dentro do leite para que não haja separação da nata e a gente, quando for servir, não venha aquela nata grossa e que se separe dentro da caixinha. O que conserva leite é a pasteurização e a embalagem Tetra Pak, que é uma embalagem excepcional, de qualidade realmente superior. Então não tenham medo de leite de caixinha, ele não tem conservante, ele tem um estabilizante e que inclusive esse estabilizante aí, derivados do sódio, é algo que tem naturalmente no leite. Mas o que a indústria faz para manter a qualidade daquele leite? Coloca um pouquinho mais para que aquele leite esteja estável quando você for abrir, né? Então, fiquem tranquilos, tá, gente? Não tenham medo aí. E se de tudo você não quiser consumir um leite que tenha esse estabilizante, a gente tem marcas hoje no mercado que só tem leite, que ele é conservado somente pela pasteurização e pela caixinha Tetra Pak. Por exemplo, a gente tem o Itambé, que é aquele leite, o integral da caixinha branca, que ele é só leite, ele não tem nenhum tipo de estabilizante. Tem o leite ninho, sem estabilizante também, então não se preocupem, tá? Então não tenham medo. Leite, já vou aproveitar até emendar um negócio aqui para vocês. Leite de lata, né? Leite em pó. É vilão, é ruim, é bom? O que é, né? O leite em pó. Leite em pó, a gente tem que olhar a lista de ingredientes. Se eu olho a lista de ingredientes, tem somente leite, algumas vezes vitaminas e lecitina de soja, perfeito. Leite ótimo. Quem é isso, gente? O leite ninho. Leite ninho, esse tradicionalzão aí, o mais barato do leite ninho, ele só tem leite em pó, vitaminas e lecitina. O que faz a lecitina? É o que deixa ele instantâneo, ele dilui sem formar grumo, mas não é ruim, tá? Gente, a lecitina de soja é bacana pra gente, então assim, não faz mal não, o consumo não vai fazer mal pra ninguém não. Então, leite em pó é bom. Para quem, por exemplo, eu gosto de leite em pó, aquela pessoa que demora muito para tomar o leite da caixinha depois de aberto. Para essa pessoa, às vezes, é muito melhor ela usar o leite em pó, reconstitui ele na hora do consumo, e aí ela tem esse leite por muito mais tempo. E outra coisa, delícia, né? Comer leite em pó com fruta. Pode fazer uma caldinha ali com água, jogar por cima da fruta, mistura um pouquinho de cacau, põe no micro-ondas, uma caldinha, vocês vão fazer um fondue saudável para jogar em cima da fruta. Olha só a dica da Nutri. Vamos para o próximo mito, quero a resposta. Adulto não deve beber leite. Peguei o gancho do leite. Se você é uma pessoa que não tem nenhum problema, que não é alérgico à proteína do leite, se você não tem alergia à caseína, que é a proteína do leite, você pode sim tomar leite. Excelente alimento, fonte de vitaminas, de minerais, importante. Se você é intolerante à lactose, num grau leve, que não seja uma intolerância à lactose muito severa, se você fizer a substituição do leite convencional pelo leite sem lactose, você vai ficar bem também. Então pode também fazer uso do leite sem lactose. Em relação ao idoso, super importante. O que acontece? Uma característica muito comum que a gente observa no idoso é a baixa ingestão de proteína. Por que isso? Porque ele já tem um metabolismo um pouco mais lento, a digestão da proteína ela é um pouco mais difícil. Muitos idosos têm dificuldade de mastigação ou de deglutição, de engolir. Então, quando a gente consegue fazer a introdução do leite, a gente consegue melhorar o perfil proteico da alimentação desse idoso, né? Perguntou se leite não é inflamatório. Leite é inflamatório para quem tem uma doença associada a algum componente dentro do leite. Então, se você é alérgico, por exemplo, e for fazer o consumo do leite, você vai ter uma reação alérgica, aquilo vai ser manifestado por meio de um processo inflamatório, sem dúvida. Se você é intolerante à lactose, consome alimentos ricos em lactose, não faz a escolha do alimento sem lactose ou não faz o consumo da enzima lactase, você também vai desenvolver um processo inflamatório porque é algo que seu organismo não reconhece como nutriente. Ele não consegue digerir a lactose e aquilo vai gerar um processo inflamatório lá no seu intestino e que vai refletir em todo o seu organismo, porque nós somos seres sistêmicos. Tudo que acontece
lá no meu intestino, reflete em todo o meu organismo. Mas se você é saudável, se você não tem nenhum problema desses relacionados e consegue fazer bem a ingestão do leite, pode fazer. Muito bem-vindo, tá? Olha só, glúten é inflamatório. O glúten, ele é inflamatório para algumas pessoas. Vou falar para vocês algumas situações. Para uma pessoa que tem doença celíaca, por exemplo, que não consegue, em hipótese alguma, fazer a digestão do glúten, se essa pessoa tiver o menor contato com o glúten, ela vai sim desenvolver um processo inflamatório, vai mexer com o intestino, vai mexer com reações, com manifestações respiratórias, vai causar um monte de problema para aquela pessoa, ela vai ter dor de barriga, pode dar constipação, pode soltar intestino, a barriga incha, dá muitos gases, né? Às vezes a pessoa fica rotando sem parar, então, para quem é celíaco faz mal. Para quem tem uma sensibilidade ao glúten, chama sensibilidade não celíaca ao glúten. Não é a doença celíaca, mas é uma sensibilidade à digestão, aquela pessoa que digere com dificuldade o glúten. O que é o glúten, gente? Deixa eu até explicar para vocês. Glúten é uma proteína presente no trigo. O glúten é responsável por dar aquela leveza nos pães, por fazer a teia na hora da fermentação e que cria as bolinhas de ar ali para que aquele pão fique fofinho. Quem faz isso é o glúten. Né? Então, o glúten ele é uma proteína e quem não consegue digerir essa proteína é quem tem essa reação inflamatória à ingestão de glúten. Os alimentos que não contêm, que nós vamos falar o contrário, que contém, né? O que é que contém glúten? Trigo, cevada, centeio e aveia por contaminação cruzada. A aveia, quando ela está ali na plantação, ela não tem glúten. Quando ela é colhida e vai ser beneficiada lá nas cerealistas, ela vai sofrer contaminação cruzada porque o maquinário, a maioria das vezes, é o mesmo que beneficia trigo, cevada e centeio. Então, por contaminação cruzada, ela tem glúten. Para quem tem essa sensibilidade, para quem é intolerante, para quem tem doença autoimune ou para quem se sente mal com o glúten, tem que fazer o consumo da aveia sem glúten. Semana que vem vou fazer live aqui para vocês, dia 23 de dezembro. Vamos falar algumas coisas importantes a respeito das festanças aí do final do ano. Quero trazer mais um pouco aí de mitos e verdades para vocês. Vamos falar sobre ceia, vamos falar sobre equilíbrio, vamos falar enfim, sobre tanta coisa boa. Eu não vou adiantar muito não, para vocês ficarem na expectativa. Meus amores, que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma noite abençoada, muito feliz. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada, Paty, obrigada. Ana, obrigada. Obrigada a todos vocês. Mãezinha sempre aqui, obrigada. Um beijo, boa noite, meus amores.